Fala galera, beleza? Hoje nós vamos iniciar mais um conteúdo. Vou passar um pouquinho da noção de limites para vocês. Vamos lá? Bom galera, aqui eu vou dar apenas uma noção do que é limite. Limite aqui é a matéria de nível superior, tá? E ela é a base do cálculo. E o cálculo ele foi desenvolvido por Newton e por Leibniz, por volta dessa data aqui. Bom, o símbolozinho de limite é esse daqui, ó, limite de uma função quando x tende a um número. Então eu tenho aqui minha figurinha, eu tenho uma função aqui qualquer e eu tenho um número a, por exemplo. Então eu tenho que analisar o que está acontecendo na região desse número. É basicamente isso. E o objetivo do limite, na verdade, é investigar dois tipos de problema. Então, o problema da reta tangente e o problema da área. O problema da reta tangente, a gente vai olhar com mais calma. Na verdade, é quando você tem uma curva qualquer, uma função qualquer, e você quer passar uma reta por um único ponto. Aqui vem a ideia de taxa, e a taxa é instantânea, beleza? E com a reta tangente, a gente consegue determinar o que seria a nossa derivada, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Tá, mas a ideia é como obter uma reta tangente perfeita, ou uma área perfeita. E se a gente for perceber, quando a gente passa dois pontos por uma reta, né, a gente está trabalhando com a reta secante. Quando a gente passa dois pontos aí por uma reta. Agora, analisar um único ponto só, como que seria feito isso? E o problema de área? Como que eu vou colocar, por exemplo, essa área achurada aqui, é um pouquinho curva, né? Como que eu vou obter uma área aqui perfeita? Uma estratégia que eles desenvolveram foram traçar vários triângulozinhos, ó, porque a área do triângulo eu conheço. E, se vocês perceberem, eu consigo traçar vários triângulos. Só que fica o quê? Algumas partes aqui aparecendo. Então, ela não é perfeita. Aí, a ideia é o quê? É pegar, colocar triângulos menores, né? Começar a traçar triângulos menores. E essa basezinha aqui do triângulo, fazer ela muito pequena. E essa base aqui do retângulo, fazer ela muito pequena, para que ela se torne como se fosse uma linha. Aí você consegue completar essa parte aí em amarelo. Mas o problema de área, que é o que a gente chama também de integral, ou seja, a gente vai integrar essa curva, ou seja, a área debaixo dessa curva. A integral a gente não vai abordar, a gente só vai abordar a derivada, beleza? Bom, aqui eu também vou usar um vídeo do Júlio, como gerar uma reta tangente, porque é o princípio da derivada. Então eu vou desenvolvendo o vídeo aqui e eu vou pausando. Bom, percebam aqui, eu tenho uma curva, né? E ele colocou uma reta tangente a essa curva. Mas como que eu vou obter isso? A ideia é você ir traçando vários pontos, é trazer esses pontos aqui, ó, muito próximo um do outro, de forma que eles ficam infinitesimalmente pequenos, muito próximo um do outro, sendo que eles não encostem um no outro. Então, é quando esse x0 aqui estiver muito próximo desse x. Então, é o limite disso, de x tendendo a x0. Olha como que fica o comportamento. Bem interessante. E aí, o princípio da derivada, ele falou, beleza, se a ideia é tentar trazer esse ponto para cá, então eu vou trazer essas distâncias, ó. Se essas distâncias forem cada vez menores, se esse h estiver tendendo a zero, eu consigo ter uma taxa em um instante. Eu consigo ter uma taxa instantânea, que é o princípio da derivada, tá bom? Então, temos que ter cuidado que é o limite de x tendendo a x0, mas não é igual, x não pode ser igual a x0. Ou é limite de h tendendo a zero, essa diferença sendo muito pequena. Então, esse princípio aqui é o princípio da derivada, que a gente fala que é a definição da derivada, né? Então, entender como que é esse comportamento é interessante. E depois a gente vai usar as regrinhas de derivação, mas só lá na frente, tá bom? Beleza, entendido como que gera uma reta tangente e já focado que reta tangente significa a taxa e a taxa em um instante. A gente vai
dá algumas noções intuitivas aí de como é o limite. Então, se você imaginar a sequência aí, você vê que os termos eles tornam-se cada vez maiores, sem atingir um limite. Então, a gente pode dizer que esse x tende a infinito. Do mesmo jeito, se eu pegar esse conjunto de frações aqui, ó, 1 sobre 2, 2 terços, 3 sobre 4, 4 sobre 5, 5 sobre 6. Esses valores aqui estão se aproximando a um número. Que número que estão se aproximando? Eles estão se aproximando a 1. Então, x tende a 1, mas ele não é 1, ele tende. Da mesma forma para cá, ó, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Os termos tornam-se cada vez menores, sem atingir um limite. Então, x tendendo a menos infinito. Ou eles não tendem a lugar nenhum. Por exemplo, 1, 3 sobre 2, 3, 5 sobre 4. Os termos oscilam sem tender a um certo limite. Também podemos ter isso daí, aí a gente não tem nenhuma classificação aqui para isso. Tá bom? Tá, então como calcular um limite? Que essa é a ideia, né? Tá, entendi o que é limite, mas como que eu calculo ele? Então vamos pegar um exemplo de função que a gente já conhece. f de x igual a x² menos x mais 1. E eu quero calcular o limite de x igual a 2. Como que eu faço isso? Galera, basta eu substituir o ponto. Ficou 2² menos 2 mais 1. Então, x dá igual a 3. Então, quando x é igual a 2, f de 2 é igual a 3. O que isso quer dizer? Eu tenho o gráfico aqui e eu estou analisando esse ponto aqui, ó, x igual a 2. E ele me gerou essa resposta aqui, ó, x igual a 3. Então, quando eu faço limite de f de x quando x tende a 2 e eu sei que o valor dele é igual a 3, isso só acontece porque eu estou analisando tanto pelo lado esquerdo do número 2, ou seja, quando eu coloco 1.999, isso é muito próximo a 2. Ele vai estar gerando aqui um resultado 2.999, muito próximo de 3. Da mesma forma, quando eu analiso pelo lado direito, por exemplo, se eu pegar 2,0001, aqui ele vai me gerar também uma resposta, 3,0001, por exemplo. Então, se eu analiso tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, e ele tende a um mesmo número, 3, isso quer dizer que o limite, ou seja, o valor que ele está chegando para essa função é 3. Mas, professor, não seria mais fácil só substituir o valor 2? Tá, mas tem casos que só substituir o valor 2, o resultado não dá muito certo. E a gente vai ver. Por exemplo, o caso aí do trem de levitação magnética, né? Um exemplo que a gente vai ver. A partir de dados obtidos num teste de um protótipo de um maglev, um trem de levitação magnético, engenheiros determinaram que a velocidade do trem é medida pela seguinte equação: v de t é igual a 4 vezes t² menos 4, tudo isso dividido por t menos 2. Suponha que desejamos encontrar a velocidade do maglev no instante t igual a 2. Qual será o valor da velocidade? Bom, a ideia é o quê? Coloco o 2 lá e a gente vê o que vai acontecer. Se a gente fizer isso, olha o que vai acontecer. Percebam, vai ficar 4, aqui 4 menos 4, dividido por 2 menos 2. 4 menos 4, 0, então vai ficar 4 vezes 0, dividido por 0. Existe divisão por 0? Bom, não existe divisão por 0, né? Isso aqui não pertence. Então, a gente diz que isso aqui é uma forma indeterminada, tá bom? Então, se o numerador tem um limite diferente de 0 e o denominador tem um limite igual a 0, então o limite do quociente em questão não existe no ponto que estamos analisando, no ponto t igual a 2. Então, isso aqui não existe. Mas perceba, se eu pegar um instante à frente, vou colocar t igual a 3, substituir lá, fiz minhas continhas, opa, a velocidade do trem lá, do maglev, está dando 20. Pô, mas em 3 dá 20, em 2 não dá nada? Isso instiga a gente a pensar, não, mas se eu aproximar então o valor um pouquinho mais do 2, mas não efetivamente 2, o que isso vai dar? Vai dar um resultado? Bom, mas antes eu tenho que falar para vocês das formas indeterminadas, né? Então, forma indeterminada é isso aqui, 0 dividido por 0 ou um número aí dividido por 0. Então, não fornece uma solução para o nosso problema.
quais são as estratégias? Primeiro, calcular o limite pelo lado esquerdo e pelo lado direito e ver se o resultado de ambos os lados se aproximam do mesmo valor. Se aproximar, beleza, achei o limite, achei a resposta. Segundo caso, que substituir a função dada por uma outra mais apropriada, que assuma os valores que a função original em todos os pontos, exceto naquele ponto. Às vezes a gente consegue trocar uma função, né, ou simplificar ela, e aí na hora que a gente coloca lá, a gente consegue eliminar esse valor aí de divisão por zero, igual a gente teve ali, né, 2 menos 2, algo do tipo. A gente não vai trabalhar com esse caso, mas existe essa possibilidade também. E calcule o limite dessa função quando x se aproxima do ponto. Primeiro, é interessante você calcular no ponto para saber se ele vai te gerar um limite, se não vai ter forma indeterminada. Se tiver, aí você analisa pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Bom, então, naquela ideia de instigar, eu comecei a fazer aqui, ó, pegar aqui próximo de 2. Se fosse 1.5, olha a velocidade do trem, 14. Se for mais próximo de 2, 1.9, 15.6, 1.99, 15.96. O último aqui, 1.9999, 15,99996. Ele está o quê? Tendendo a um número, está tendendo a 16. Então, pelo lado esquerdo, ele está tendendo a 16. E pelo lado direito, será que ele está tendendo a 16 também? Então, eu peguei aqui 2.5, o valor da velocidade deu 18. Fui aproximando mais de t igual a 2, né? Então, aqui, t igual a 2,0001. Está dando 16,0004. Então, eu posso dizer que o limite dessa função, quando t tende a 2, é igual a 16. Além desse exemplo, que ele é um pouco mais simples de entender, que a gente viu do MegaLeve, a gente tem um exemplo dentro da administração que é chamado a lei de Pareto, ou diagrama de Pareto, ou as curvas ABC, né? Ou o que eu quero que vocês pesquisem depois, a distribuição aí, 80-20. O que isso quer dizer, né? Que no final do século XIX, o economista Wilfred Pareto, ao estudar a distribuição de rendas para indivíduos em uma população de tamanho A, notou que na maioria dos casos o número y de indivíduos que recebem uma renda superior a x é aproximadamente dado por essa expressão. Y igual a A dividido por x menos R elevado a B, onde R é a menor renda considerada para a população e B o parâmetro positivo que varia aí de acordo com a população estudada. Então, depois pesquise um pouquinho aí sobre o diagrama de Pareto, as curvas ABC, ou coloca Pareto 20-80. Ele diz lá que é toda distribuição aí, por exemplo, de renda, ou dentro do seu negócio, você vai ter que colocar 20% dos produtos mais caros e 80% dos produtos mais simples, né? Que tem um valor não tão agregado assim dentro da sua loja. Ele tem várias aplicações, depois vocês pesquisem aí. Bom, então continuando aí, ele falou assim, deixa eu substituir alguns valores aqui, né? Colocou A igual a 1.200.000 habitantes e a renda mínima considerada de R$300. E um parâmetro aqui ele chutou em 1.3. Então, o número de indivíduos y que tem renda superior a x é dado por essa função aqui. Considerando essa função, se quiséssemos uma estimativa de quantos indivíduos têm renda superior a 1.000, basta fazer x igual a 1.000. Beleza, se eu colocar x igual a 1.000 aqui, eu não vou ter indeterminação, porque vai ficar 1.000 menos 300. Então, eu não vou ter divisão por zero. E aí, quando eu substituo aqui, eu tenho y igual a 240 indivíduos que recebem renda superior a R$1.000 aí. Beleza. O problema aqui é se fosse ter x igual a 300, porque aí você ia ter indeterminação e ia ter que avaliar o limite do lado esquerdo e do lado direito. Bom, continuando. Então, se eu fizer a renda aí mínima, ou seja, a renda ser igual a zero, né, eu vou ter que a lei de Pareto ela vai obedecer essa seguinte lei, ó, y igual a A vezes x elevado a menos b. Para uma análise breve aqui, né, vamos considerar uma população de 5 milhões de habitantes e b igual a 1,5. Tá certo? Quando a gente faz isso, a gente tem essa função aqui, ó, y igual a
y igual a 5 milhões dividido por x elevado a 1,5. Quando eu tenho um número dividido por uma função aí de x, eu tenho uma função hiperbólica. E aí o gráfico dessa função é uma função hiperbólica que eu acho que a gente já comentou, né? Que eu tenho esse tipo de gráfico assim, por exemplo, né? Beleza. Então, como que fica? Então, se eu for construir uma tabela para alguns valores de x, vamos supor que x igual a 100, a renda, né? 200, 300, perceba, ó, número aproximado de indivíduos. Quando foi 100 era 5.000, 200, 1.768, 300, 962. Conforme eu vou aumentando a renda, o número aproximado de indivíduos com renda superior, né? Com renda grande, vai diminuindo. Então, percebe que é exatamente isso que acontece, ó. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma renda de R$1.000, eu tenho poucas pessoas, né? Então, eu tenho ali 158 pessoas. Agora, falar, se eu colocar a renda aqui de 100, aí eu tenho 5.000 pessoas. É aquele lance do 20/80. 80% das pessoas vão ter rendas inferiores, né? E 20% rendas superiores aí, tá certo? E isso acontece. Então, o gráfico seria aí uma hipérbole. Bom, deixei a explicação aí em preto para você. Bom, além disso, a função y é decrescente por ter uma concavidade aí voltada para cima. Bom, o que é interessante também notar para essas rendas grandes é que a curva ela se aproxima cada vez mais do eixo. Então, se a gente começar a calcular aí, ou chutar valores para x, a gente vai obtendo valores para y. Observe, ó, se x for igual a 1.000, tem 158. E se eu aumentar aqui, ó, vou pegar aqui 1 milhão, e aí o que está acontecendo com os valores de y? Ele está se aproximando de zero. Então, quando o valor aí dos salários tende a infinito, a população tende a ser zero. Exatamente isso que acontece. Então, pelos cálculos observados, se x assumir valores cada vez maiores, então y assumirá valores positivos cada vez mais próximos de zero. Nas palavras matemáticas, se x tende a infinito, então y tende a zero pelo lado direito. Interessante também analisar pela outra notação. Por exemplo, ali eu fiz x tendendo a infinito. Agora, se x for muito próximo de zero, então aí vai dar um valor muito grande. Ou, por exemplo, uma infinidade de pessoas tem renda pequena, ou seja, muito próximo de 0, 0,1, algo do tipo. Então, como que isso fica graficamente? Como a gente pode dizer, né? Que a curva se aproxima do eixo y, do eixo x, entretanto, sem tocá-lo. Ou então, ela é assíntota ao eixo x, ou seja, quando x tende a infinito. E aí, nesse sentido, notamos que a curva também é assintótica ou assíntota ao eixo y, quando x assume valores positivos, ou seja, cada vez menores. Então, podemos usar aqui a notação, né? Se x assumir valores positivos, cada vez mais próximo de zero, então y assumirá valores cada vez maiores. Então, aqui eu até coloquei o símbolozinho que eu vou falar no slide da frente. Limite de y quando x tende a zero pelo lado direito, isso igual a infinito. Esse lance de analisar pelo lado esquerdo e pelo lado direito, isso é chamado de limite lateral. Então, eu posso analisar aqui pelo lado direito do meu ponto que eu estou observando e do lado esquerdo. Se esses dois limites eles forem iguais, eu digo que o limite existe, né? E eu dou o valor, por exemplo, 16, igual naquela hora. Agora, se eles forem diferentes, a única coisa que eu posso dizer é que esses limites não existem quando eu analiso para o valor inteiro, né? Por exemplo, x para o valor x igual a 2, igual eu estava analisando, da função lá, ser igual a 16. Ah, professor, eu posso analisar somente pelo lado esquerdo, somente pelo lado direito? Posso, depende da condição de existência da função, tá bom? Mas a gente deixa para uma outra conversa, porque aqui é só a noção de limite, tá certo? Bom, e a parte bem importante de vocês saberem do limite é os limites no infinito. Então, galera, considere a seguinte situação. Considere que a função P forneça o número de moscas comuns num recipiente de laboratório, em função do tempo t.
O gráfico de P é mostrado na figura abaixo. Você pode ver do gráfico de P que à medida que T cresce ilimitadamente, P de T se aproxima de um valor. Qual o limite de reprodução das moscas? Aí eu posso perguntar para vocês, qual é o limite? Bom, o máximo que tem de reprodução é o quê? 400, né? Consigo observar isso. Uma outra coisa que eu consigo analisar aqui é que o tempo de vida aí, das moscas é em torno aqui de 28 a 30 dias, 25 a 30 por aí. Que depois desse tempo, tá vendo? Ficou só constante. Ou seja, elas vão morrendo, vão se reproduzindo, vão morrendo e não vai passar de 400. Então depois pesquisem aí qual seria o tempo de vida de uma mosca, se ficaria aí em torno de 30 dias. Provavelmente pelo gráfico seria isso. Tá certo? Então é interessante entender como que funcionam esses limites. Então se eu aumentar infinitamente aqui o meu tempo, o máximo que eu posso ter de moscas aí vai ser 400. E aí eu tenho algumas funções e alguns limites que é bem interessante de vocês gravarem o resultado de que isso gera. Por exemplo, encontrar o limite, se ele existir, é claro, né? Quando eu tenho o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Então perceba, se eu tiver uma divisão por um número igual a zero, é indeterminado. Mas pense aqui, se eu fizer a divisão por um número pequeno, isso me gera o quê? Um valor grande. Então, isso daqui vai me gerar um valor tendendo a infinito. Perceba, ó, se eu for fazer tanto para x menor que zero e x maior que zero, o valor de f de x está o quê? Tendendo para infinito. Então, ele não tende a um número específico. Por isso que a gente usa o símbolo de infinito, beleza? Nesse caso aqui, o gráfico seria dessa forma, igual a gente viu anteriormente. Bom, podemos ter também essa anotação, como a gente já disse. Limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero, isso aqui é igual a infinito. Uma outra situação aí que a gente pode ter é quando menos na frente. Então, novamente, não tende a um número específico. E aí, aqui, se vocês perceberem, ele está tendendo para quê? Para menos infinito. Só por causa desse menos aqui na frente. E aí, eu posso ler como limite de menos 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Isso é igual a menos infinito. Então, eu posso ter tanto indo para infinito, positivo, quanto para menos infinito, tá bom? Uma propriedade importante quando eu tenho essa seguinte situação, 1 sobre x, pode ser quando x tende a infinito ou quando x tende a menos infinito. O resultado disso aqui vai dar zero. Pensa aqui comigo, ó, 1 dividido por 1 milhão, 1 zilhão, sei lá. Isso aqui é muito próximo de zero. Então, não é que seja uma propriedade, é uma conclusão, né? Então, se eu dividir por um número muito pequeno, vai me dar um número muito grande. Se eu dividir por um número muito grande, vai me dar um número muito pequeno. Tá certo? Isso tem que estar em mente, porque isso vai ser interessante para a gente usar nos nossos exercícios. E falando em exercício, vamos ver como que isso aqui funciona. Isso aqui é o planejamento urbano, ó. Um grande grupo imobiliário está construindo um complexo de casas, escritórios, lojas, escolas e igrejas numa área de 5.000 metros quadrados na comunidade rural de Rio Paraná. Como resultado desse desenvolvimento, os projetistas estimam que a população daqui a T anos será dada por esta função aqui, né? Função racional, a gente vai ver mais à frente. Qual será a população dessa comunidade a longo prazo? O que ele está querendo dizer? Qual vai ser o limite dessa função quando t tender a infinito? É isso que ele quer dizer com essa nomenclatura, tá bom? E como que a gente faz para calcular isso? A ideia é o seguinte, galera. Eu observo, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, qual é a minha variável de maior grau. No caso, t ao quadrado, né? E eu vou dividir tanto o numerador como o denominador por esse t ao quadrado. Então, eu vou fazer isso aqui igual e vou dividir. Pegar essa primeira expressão, todas elas vou dividir por t ao quadrado. E aí, agora eu posso fazer o quê? 25t ao quadrado dividido por t ao quadrado,
125t por t ao quadrado. Consigo fazer para cada elemento separado. E aí aqui eu consigo simplificar, ó. Esses caras eu consigo simplificar. Aqui eu consigo simplificar com esse 2, esse com esse 2 e sobra o quê? Vai sobrar isso daqui, ó. 25 igual 25 mais 125 sobre t e assim. Quando eu aplico o limite de 1 sobre x, ou seja, se eu aplicar o limite para cá, depois para cá, para cada um, né? Para cada um, vai sobrar o quê? Se eu pegar aqui, ó, limite de 125 por t, isso aqui vai o quê? A 0. Esse aqui também vai a 0. Esse aqui também vai a 0. E esse aqui também vai a 0. Sobrando só 25 dividido por 1. Ou seja, se isso foi a 0, o limite dessa função f de t, quando t tende a infinito, é igual a 25. Entenderam como que calcula? Ah, professor, eu conseguiria ver logo de cara aqui, ó, que esse aqui elimina, 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 e aí só sobra esses caras, né? Às vezes você vai conseguir fazer só de olhar para a função. Mas esse é o procedimento, tá certo? A companhia Custom Office fabrica uma linha de mesas para executivo. Estima-se que o custo total da fabricação de X mesas de um certo modelo é dado por essa expressão. C de x é igual a 100x mais 200 mil dólares por ano. De modo que o custo médio de fabricação de X mesas é dado por essa função aqui. Ele pede para calcular o limite de z de x quando x tende a infinito. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é substituir ali, né? Z de x vai ser igual a 100x mais 200. Tudo isso dividido por x. Então eu consigo colocar aqui 100x mais 200, todo mundo dividido por x. Esse aqui eu consigo simplificar, sobra 100. Quando eu aplico o limite aí para a minha função, né, x tendendo a infinito de z de x, quando eu aplico esse limite, está tendo 100 mais 200 mil dividido por x. Esse cara aqui vai a 0, sobrando só o quê? 100. Então, podemos concluir, galera, que o custo, ao passar do tempo, ele vai ter um custo mínimo aí de 100 dólares. Beleza? Bom, para fechar, eu tenho aqui o último exercício, né, da arrecadação aí de cinema. Então, a arrecadação mundial total pela exibição de um filme de grande sucesso de bilheteria é dado por essa expressão aí, ó. T de x é igual a 120x ao quadrado, tudo isso dividido por x ao quadrado mais 4, onde T de x é medida em milhões de dólares e x é o número de meses do filme em cartaz. Qual é a arrecadação da bilheteria após um mês e após 3 meses? E qual será a arrecadação do filme a longo prazo? Bom, após um mês, basta eu fazer t de 1 aí, né? Então, ficaria 120 vezes 1 ao quadrado, dividido por 1 ao quadrado mais 4. Então, t de 1 ficaria 120 por 5. E aqui dá 24. E t igual a 3, é só eu substituir, né? Vai ficar 120. 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4. Então, t de 3 vai dar 83,1 aproximadamente. Tá, e quando eu aplico o limite de x tendendo a infinito para essa função? 120x ao quadrado mais 4. Quando eu aplico o limite, vamos pensar assim, ó, no infinito, eu somar 4 não vai fazer diferença. Então, basicamente seria isso aqui, ó, 120x ao quadrado por x ao quadrado. Porque somar 4, tirar 4, não somar, no infinito, isso não vai fazer diferença. Então, aqui eu consigo simplificar esse x quadrado e isso aí daria 120 milhões de dólares aí quando x tendesse a infinito. Tá certo, galera? Ficamos por aqui. Até mais.